Então, meus queridos, minhas queridas irmãs que nos acompanham aí de toda a região, né, não só de Ribeirão Preto, de São Carlos, mas de todas as cidades mencionadas, mesmo do estado ou de outras partes do Brasil, quiçá até de fora, ficam aqui primeiramente os nossos abraços fraternos a todos, né? Os nossos votos de muita paz, de muita luz, sempre com Jesus. Eu gostaria de agradecer ao querido amigo Edmir, também ao Pascoal, amigos muito caros, pela abertura aqui, pela acolhida que nos fizeram, pelo convite também que nos foi feito pela Conresp, né, na pessoa deles. Agradeço aí a toda a organização pelo convite que nos foi feito. É para mim sempre uma imensa alegria, sempre uma honra poder colaborar, né, com o movimento espírita de nossa região, para podermos juntos avançar no entendimento da doutrina, enriquecermos sempre e cada vez mais com a sublime luz de Jesus e do Consolador em nossas vidas, para que a gente possa expandir os laços de amizade e assim nos fortalecermos mutuamente na caminhada que todos temos a trilhar. Então, que Jesus abençoe a todos nós nesta noite de reflexões, nesta abertura do evento e ao longo de todo o evento, nas demais atividades, palestras, né, nos grupos de estudo, que todos possamos estar verdadeiramente abertos, receptivos para recolher as inspirações que certamente nos chegarão do mais alto. E o tema que nos foi proposto, girando aí em torno da própria temática central do evento, é dos mais instigantes, dos mais importantes, é mesmo daqueles questionamentos mais fundamentais da criatura humana, desde que começou a refletir com mais madureza. Quais são os nossos maiores desafios? Ou qual é o nosso maior desafio? Vamos então conversar um pouco sobre essa proposta, o homem e o seu maior desafio. E aqui, naturalmente, vamos fazê-lo à luz da doutrina espírita, justamente para compreendermos como o Espiritismo vem trazer-nos respostas tão interessantes, tão completas, tão profundas, acerca desta e de outras questões magnas que sempre têm afligido a humanidade, os pensadores em todos os tempos. Com a doutrina espírita, que faz esse entrelaçamento de todos os progressos, os avanços feitos até aqui no âmbito das ciências materiais, das ciências humanas, com aquele desenvolvimento da ciência espírita, da ciência que estuda o espírito ou o mundo espiritual, em fazendo essas conexões, o Espiritismo realmente descortina para nós novos horizontes, que vão tangenciar, na verdade, que vão tocar, influenciar os mais diversos campos de pensamento e desenvolvimento humano, desde os campos mais técnicos, digamos assim, né, até aqueles mais voltados para o âmbito do pensamento, da sociedade. Então, como Kardec definirá, é o Espiritismo a ciência do infinito, que tem um alcance, terá uma influência, um impacto sobre todos os demais campos, da religião à filosofia, da moral à psicologia, mesmo da ciência material, até outras questões que por ora ainda nos escapam. O Espiritismo vai sendo esse elemento de ligação e vai realmente desenhando para nós com mais clareza o horizonte tão vasto que nos espera a todos como filhos de Deus imersos nessa infinita jornada ascensional, percorrendo aí os múltiplos recantos, domínios da criação em busca do próprio Criador. É sobre isso então que nós vamos refletir e conversar nesta noite, começando justamente por um dos pilares mais fundamentais da doutrina espírita, que é, por exemplo, a lei de progresso. Quando vamos entendendo com o auxílio de Kardec e dos espíritos, e nós, aqui encarnados, também somos espíritos. Espíritos em evolução, sujeitos à lei de progresso. Progresso este que se dará tão mais rápido quanto maior for a nossa aplicação, quanto melhor for o uso do nosso livre-arbítrio. Progresso que será mais lento, mais doloroso, quanto mais rebeldes formos, quanto mais inertes estivermos diante dos chamamentos
do Criador diante dos chamamentos da espiritualidade superior que o representa. Então, nós todos, sem qualquer exceção, estamos sujeitos a esta mesma lei. Partimos todos de um mesmo ponto de partida e estamos destinados às mesmas finalidades sublimes no concerto da criação. Chegaremos um dia a ser aquilo que já podemos ver em Jesus. Jesus é o estágio realizado daquilo que nós somos ainda em potencial. E aos poucos estamos a desenvolver esses potenciais sobre os quais ele nos falou, e não somente falou, mas também demonstrou. Então, nós todos estamos imersos nesta jornada, neste processo. E qual é um dos principais elementos de estímulo ao progresso do ser? De estímulo ao progresso do espírito? Justamente os desafios que ele vai encontrando na sua caminhada. Não fossem os problemas, não fossem os desafios, nos dirá Emmanuel, permaneceríamos sempre estagnados na ignorância, na bruteza. Mas é graças aos desafios de ordem material, de ordem moral, que nós vamos sendo impelidos a desenvolver novas habilidades, a aperfeiçoar a nossa inteligência, a renovar o nosso sentimento, desenvolvendo mais sensibilidade, construindo virtudes, porque vamos percebendo que ou assim fazemos ou seguiremos em círculos viciosos de sofrimento, de desilusão, reencarnações dolorosas, expiações amargas. Chega sempre um momento em que o espírito vai despertando para uma evolução mais consciente. Mas até lá, a própria dor, bem como os desafios que vão surgindo no caminho, o vão tutelando nessa jornada. Quando ele permanece ali muito estagnado, quando há muito está preso num horizonte muito estreito, surge um desafio que vem impulsioná-lo novamente à senda ascensional. Então, basta olharmos, por exemplo, analisarmos a história da humanidade para concebermos, percebermos o valor dos desafios no progresso, ou para o progresso dos seres e mesmo da sociedade como um todo. Pensando em termos materiais apenas, no primeiro momento. É graças aos desafios encontrados lá atrás pelos nossos antepassados e nós mesmos, que lá vivemos também, desafios relativos às intempéries, né? A necessidade da proteção contra animais ferozes, naquela época que ainda vivíamos ali, realmente mais em meio à natureza, e todos os outros desafios da alimentação, da proteção, enfim, das inter-relações. Esses desafios iam, aos poucos, estimulando os indivíduos para que conseguissem desenvolver novas técnicas, novos meios de contornarem esses desafios, ou de pelo menos minorarem esses impactos. Então, buscando, por exemplo, resolver o desafio da moradia, para que não ficassem ao relento, ou assim tão ao sabor das intempéries, os homens, nós, espíritos, né, seres humanos, fomos pensando, concebendo, buscando aos poucos desenvolver a nossa inteligência até chegarmos a conceber moradias cada vez mais aperfeiçoadas, usando ali elementos da natureza, daqui a pouco usando uma caverna, as rochas. Antes vivíamos muito apartados uns dos outros, daqui a pouco começamos a nos concentrar mais em sociedades mesmo, a formarmos grupos maiores, e assim sucessivamente. Buscando resolver o desafio da nutrição, por exemplo, o ser humano foi aos poucos buscando meios de conservar melhor os alimentos, outros meios de caça ou de coleta, e para isso foi desenvolvendo algumas ferramentas, e assim foi se dando o desenvolvimento da inteligência, não só naqueles tempos mais recuados, mas também nos últimos milênios aqui, a esses que estão mais próximos de nós. Se pensarmos, por exemplo, na vida ao tempo de Jesus e na vida como a temos hoje, materialmente falando, olha a diferença absolutamente impressionante que nós vemos. Não precisamos nem ir tão recuado no tempo, não precisamos nem retroceder tanto no tempo, basta pensar na diferença para a vida há 50 anos atrás, há 100 anos atrás.
Em termos de progresso material, de tecnologia, quantas não foram as possibilidades renovadas, ampliadas, que não surgiram desde então? Tudo isso é esforço conjunto do intelecto humano. Buscando superar o desafio da distância, nós fomos construindo barcos, daqui a pouco aviões e outros mecanismos, outros veículos, né, para locomoção, e assim outros tantos, né, problemas, buscando superar o desafio da comunicação, que antes era tão lenta, enviar uma carta, demandava-se ali tanto tempo para que a carta pudesse lá chegar, isso se chegasse, e depois o retorno, enfim, buscando resolver desafios como este, nós fomos aos poucos desenvolvendo a tecnologia e chegamos hoje a essa possibilidade que nos permite, por exemplo, cada um no seu lar, estarmos todos conectados, refletindo e conversando juntos. Então, são esses desafios que têm movido os seres humanos, os espíritos, em sua jornada de progresso. E não só materialmente falando, também os desafios da convivência, também os desafios morais vão aos poucos impulsionando o ser no progresso moral que lhe corresponde. Se olharmos para a nossa vida hoje, percebemos que ainda temos muito a avançar em termos morais. Ainda uma distância grande quando comparamos o progresso que já foi feito materialmente com o progresso já feito moralmente. O progresso material, por hora, avançou muito em comparação ao progresso moral, mas também já fizemos progressos morais quando comparamos com os tempos de Jesus ou mesmo tempos mais recuados. É certo que ainda há muito a caminhar, mas aos poucos, determinadas posturas que antes eram tomadas por comuns ou normais, daqui a pouco, com o passar dos tempos, os espíritos vão não mais se afinizando com aquelas posturas, porque vão percebendo que aquilo não se harmoniza internamente com a voz que lhes fala por dentro, com a voz da consciência, e assim vai se dando o processo. Então percebemos que, embora muitas vezes tomemos os desafios como obstáculos ao progresso, na verdade, bem enxergados e aproveitados, eles têm sido alavancas do progresso do ser. Porque mesmo que esses desafios venham a ocasionar a desencarnação, né, a morte do corpo físico com o retorno ao mundo espiritual, ainda assim o espírito colhe as experiências que ele viveu e segue mais maduro, mais experiente, e voltará outras tantas vezes, quantas forem necessárias, ao palco terrestre para seguir aprendendo. Então, os desafios vêm sendo esses estímulos ao progresso do ser, que diante deles é colocado ali diante de escolhas muito importantes. Ou ele simplesmente permanece estagnado, ou ele busca então meios a partir dos seus esforços internos e também esforços coletivos para contornar aquele desafio, ou para sobrepor-se àquele desafio. Mais ou menos como um regato, e sempre gostamos de utilizar aqui essa metáfora, né? Um regato que, na sua jornada em busca do rio e depois em busca do mar, ao encontrar um obstáculo, não simplesmente fica ali parado, não simplesmente se contenta em ficar ali estagnado. O regato ou buscará contornar aquele obstáculo, uma pedra, por exemplo, que lhe surge adiante, ou, caso não seja capaz de contorná-lo, ele vai se avolumando até o ponto que, então, é capaz de sobrepô-lo, de passar por cima dele. Assim também o ser, assim também a humanidade. Dos incontáveis obstáculos, desafios que temos encontrado até aqui, já superamos também incontáveis, os que ainda não superamos por hora, haveremos um dia de superar, assim como também os novos que haverão de chegar, porque esta é uma lei, a lei do progresso. E Deus nunca oferta às suas criaturas, ou melhor, propõe aos seus filhos desafios que estejam assim muito além das suas possibilidades. Pode ser que demandem de nós tempo, muitos anos, até mesmo uma encarnação ou mais encarnações, mas são desafios que nos chegam como convites, como estímulos à evolução. E aí, quando trazemos isso para um âmbito mais individual, quando refletimos isso dentro do universo de cada um, vamos ver que cada espírito terá aí os seus principais desafios, que nem sempre serão os mesmos, uns quando comparamos com os outros. Naturalmente que a humanidade
entendida como um ser coletivo, uma individualidade coletiva, terá aí os seus desafios em comum. No entanto, cada espírito, porque é único, porque tem uma trajetória única até aqui, de desenvolvimentos, de tropeços, contará com os desafios necessários ao seu processo evolutivo. Para uns, será o desafio de uma enfermidade, de mais curto ou mais longo prazo. Para outros, será o desafio, por exemplo, de um revés financeiro ou de condições financeiras mais desafiadoras, né? Mais apertadas, mais restritas. Para outros, será o desafio de uma convivência mais difícil no âmbito do lar, no âmbito do trabalho ou em outro contexto. Enfim, os desafios se multiplicam ao infinito, conforme as necessidades de cada espírito, conforme as demandas evolutivas de cada ser. Há uma sabedoria da vida que nos vai propondo esses desafios. Acontece que nós precisamos olhar melhor para esses desafios, porque se ficarmos numa visão superficial, alguém poderá dizer, por exemplo, que o maior desafio de todos é uma enfermidade de longo prazo. Mas não necessariamente isso será válido para aquele outro que identifica como o maior desafio na sua caminhada um revés financeiro pelo qual ele passou, uma prova material. Para um outro será a desencarnação de um ente querido ou de mais de um ente querido. Então, cada espírito vai tendo os seus desafios, mas é preciso entendamos que não são propriamente eles que complicam-nos a marcha. Na verdade, pelo que já falamos aqui, eles surgem como oportunidades, eles surgem como incentivos. O grande problema está, e aqui há uma reflexão das mais importantes para todos nós, percebemos que, na verdade, os maiores desafios não são as circunstâncias exteriores em si, mas a maneira pela qual cada um de nós há de lidar com elas. Por quê? Citando um exemplo, o da enfermidade. Um mesmo indivíduo, ou dois indivíduos, podem passar por um mesmo desafio, neste caso, uma enfermidade prolongada. E, no entanto, a postura de um deles pode ser uma postura de completa revolta, de impaciência, de blasfêmia contra Deus, de reclamação contra tudo e contra todos, contra o seu destino, enfim. Ele teve uma postura. E aquele desafio, no seu contexto existencial, parece de fato o maior de todos os desafios. No entanto, para um outro indivíduo, passando por uma experiência muito similar, ele lidará com ela de maneira muito mais amena. Será paciente, será humilde, não perderá ali a confiança em Deus, embora os momentos de lágrima, embora a dor, embora as dificuldades. Então, nós vamos percebendo que não é necessariamente a circunstância exterior que define o tamanho ali do desafio, mas sim a postura com que cada espírito a recebe. Porque para quadros muito similares de provações exteriores, ou também diante da postura de terceiros, por exemplo, a ofensa de alguém, um lidará com aquilo de uma maneira muito infeliz, né, revoltosa, buscará revidar, se vingar, enquanto o outro saberá relevar, respondendo com o silêncio, com o perdão. Então, não é efetivamente a postura de terceiros ou as circunstâncias exteriores que definirão o tamanho do desafio vivenciado. Mas, antes de mais nada, algo que está em nós. A postura com que nos portamos perante a vida e perante aquilo que nos acontece. De modo que nós começamos a chegar a uma compreensão absolutamente essencial, que por mais variados, infinitos são mesmo os quadros exteriores que podemos vivenciar na experiência material, nesta encarnação ou em outras que já vivenciamos, nas futuras que haveremos de vivenciar, por mais que sejam variados esses quadros, efetivamente, o maior desafio mesmo estará em nós, na nossa maneira de lidar com esses quadros, de lidar com essas posturas. Porque, diante da enfermidade, se internamente eu já fiz ali uma construção de paciência, de humildade, um aprofundamento na relação com o divino que me dê aquela fé e aquela confiança inabaláveis,
a maneira pela qual eu vou receber aquele desafio será absolutamente diferente daquele indivíduo que está ainda muito voltado para as buscas materiais, pouco desperto para o conhecimento de si, a construção das suas virtudes. Ele, muito provavelmente, vai ter uma postura muito diferente diante daquele quadro. Ou, diante daquela experiência, ele pode até despertar e começar a ter uma postura diferente. Mas isso vai depender de cada espírito. Isso vai depender de cada ser, porque, de fato, o que define o tamanho do desafio, qual o maior desafio, é, na verdade, o substrato, o conjunto de valores, de perspectivas, a postura já que vem adotando. De modo que o maior desafio, em verdade, para cada ser, será sempre ele mesmo. Será sempre o conhecimento de si mesmo, para então, renovando-se, renovar a sua maneira de lidar com as injunções exteriores. Isso nos faz recordar o Livro dos Espíritos, algumas questões do Livro dos Espíritos. Por exemplo, a tão conhecida, e comentada questão 919, em que Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz tem o homem, para melhorar-se nesta vida e para resistir às tentações do mal? E todos nós conhecemos a clássica resposta esta que é muito antiga, desde lá dos tempos da Grécia Antiga. Já dizia a sabedoria: conhece-te a ti mesmo. Mas a gente pode analisar a pergunta de Kardec num sentido inverso, como que num espelho, porque fazer essa pergunta que Kardec fez é muito similar a fazermos uma outra pergunta, que é a seguinte pergunta: qual o maior desafio encontra o homem para melhorar-se e para resistir às tentações do mal? Não é, de certo modo, a mesma pergunta? São como que o espelho uma da outra? Embora opostas, na verdade, elas nos trazem a mesma reflexão. Uma pergunta: qual o meio mais prático e mais eficaz de nos melhorarmos? A outra pergunta: qual o obstáculo maior, isto é, o que é aquilo que mais nos impede ainda de nos aperfeiçoarmos? E, naturalmente, qual a resposta, então, poderíamos deduzir a partir da resposta que os espíritos deram à pergunta que Kardec fez? Ora, se o conhece a ti mesmo é o meio mais eficaz de progredirmos, o obstáculo ou o desafio maior que ainda nos impede de progredir é justamente não conhecermos a nós mesmos. Não mergulharmos fundo em nós, identificando quais são essas posturas que me fazem receber um desafio, uma luta, uma vicissitude desta ou daquela maneira, que me fazem muitas vezes amplificar ou multiplicar em muito uma vicissitude, um desafio que poderia ser acolhido, poderia ser superado de maneira muito mais suave, menos dolorosa, menos dispendiosa, se eu tivesse mais paciência, se eu tivesse mais humildade. Então, na ausência do conhecimento de nós mesmos, dessas, digamos assim, portas de entrada da nossa alma, dessa receptividade da nossa alma, na ausência desse conhecimento, as vicissitudes e os desafios chegam até nós com todo o seu peso, com toda a sua carga. Muitas vezes, carga esta que é amplificada pelas nossas imperfeições, pela nossa ignorância, não trabalhadas. Isso nos leva a uma outra questão, de certo modo muito similar, no Livro dos Espíritos, que é a questão 912. Quando Kardec, nessa parte, ele está tratando das paixões, da vontade, da questão 907 em diante. E aí, na questão 912, Kardec faz uma pergunta muito próxima à questão 919. Ele pergunta assim: qual o meio mais eficiente para superarmos ou para vencermos o predomínio da natureza corpórea? Porque nós sabemos, pelo Espiritismo, que quanto mais materializados formos, mais sofrimentos encontraremos. Quanto maior for o nosso apego à matéria, às sensações e, portanto, às paixões, mais aflições, mais expiações, mais desilusões nós vamos encontrando no caminho. Por isso, nós estamos inseridos num processo evolutivo que significa depuração espiritual, purificação do nosso ser. Até o ponto em que seremos um dia espíritos puros, já não mais com qualquer vínculo, amarração, digamos assim, com a matéria. Já libertos, espíritos livres, que até podem voltar à matéria, como o caso do Cristo, mas aí é a título de missão.
não mais precisarão da vida material. Então, nós estamos nesse processo de buscarmos sobrepujar a natureza corpórea em benefício da natureza espiritual. É isso que Kardec pergunta. E a resposta dos espíritos é praticando a abnegação. Isto é, a renúncia de si mesmo, a vitória sobre o egoísmo, o culto do eu, é o melhor meio, o meio mais eficiente para superarmos a natureza corpórea e as paixões que lhe estão relacionadas. Da mesma maneira que a gente fez com a outra questão, podemos fazer com essa. Podemos pensar na pergunta invertida. Qual o maior desafio que nos impede de vencermos a natureza corpórea? E aí pensaríamos no inverso da abnegação, a ausência da abnegação, que é o quê? É o egoísmo. É o culto do eu. Eu, meu, para mim, somente os meus desejos, somente o meu querer, independentemente das consequências disso, em outras vidas, para outras pessoas. Então, a partir dessas duas perguntas do Livro dos Espíritos, nós chegamos a essa conclusão essencial de que, em verdade, o maior desafio da criatura humana estará em si mesma, na ignorância de si mesma e ainda no egoísmo que cultiva, nesse culto do eu. De modo que, na medida em que se conhece, e conhece, portanto, e renova a maneira pela qual lida com as circunstâncias exteriores, ela estará superando quaisquer desafios que possam surgir, porque vai estar trabalhando justamente o maior de todos eles. Vencendo o egoísmo, que é o vício radical, ou a raiz de todos os males, como dizem os espíritos, estará ela superando o maior de todos os desafios que está nela própria. Porque não é tanto a circunstância exterior a grande definidora, mas sim como nós a recebemos. O que me faz lembrar de uma interessante mensagem do espírito Albino Teixeira, no livro Passos da Vida, capítulo 18, né, psicografia de Chico Xavier, capítulo 18 da mensagem, do livro, intitulado O que mais sofremos. E aí, Albino Teixeira diz assim: o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Então, olha que interessante essa perspectiva. Não é a dificuldade exterior o grande desafio, mas sim o desânimo que eu tenho diante dela. Esse é o maior desafio. Não o ato exterior, a condição exterior, mas sim o que está dentro de mim perante ela. Não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Então não é a aprovação em si o grande desafio, mas sim a maneira pela qual eu me porto diante dela. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhe os alvitres. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Como é fácil perceber, conclui ele, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Então aqui está a grande chave, para entendermos que sempre, onde estivermos, sejam quais forem as circunstâncias exteriores e os desafios que encontrarmos, o maior desafio estará em nós mesmos, na construção de novos valores e perspectivas íntimas que nos façam enxergar e receber esses desafios de uma maneira diversa. Por isso me lembro de uma frase muito interessante de Emmanuel, que está no livro Rumo Certo, capítulo 59, quando ele trata da cruz, e ele diz assim, que a cruz de Jesus foi a do sacrifício e da exemplificação, mas que a nossa cruz é, sobretudo, nós em nós mesmos. Olha que síntese maravilhosa. A cruz do Cristo era a cruz da renúncia, da exemplificação, do sacrifício, porque ele já venceu esse maior desafio. Ele já venceu a si mesmo
Ele já venceu o mundo, como diz o próprio Mestre no Evangelho. Nós, no entanto, estamos em processo. E por isso, a nossa principal cruz, a nossa principal fonte de aflição, como disse aqui Albino Teixeira, é, sobretudo, nós em nós mesmos. No orgulho que ainda trazemos, na vaidade, no egoísmo, na ambição, na falta de disciplina, na preguiça. É a partir daí que vão surgindo os maiores fardos da nossa caminhada. E é por isso, justamente, que, à luz do Evangelho e à luz do Espiritismo, vamos encontrando tamanha necessidade de buscar ao Cristo, porque é aí justamente onde ele vai operar. Os valores do Evangelho vêm justamente renovar essa nossa maneira de ser, o nosso modo de sentir, como dirá o apóstolo Paulo, para que, diante dos desafios exteriores, sejam eles provas, circunstâncias difíceis ou o proceder de outros, nós possamos ter mais autonomia e consciência para lidar com eles. Porque enquanto não o fizermos, enquanto não renovarmos internamente, conhecendo-nos para fazê-lo, enquanto assim não fizermos, estaremos sempre muito sujeitos às circunstâncias. A nossa paz, a nossa estabilidade estarão sempre sujeitos às circunstâncias exteriores que nos escapam muitas das vezes, que não estão sob o nosso controle, ou ao proceder de terceiros. Enquanto eu não percebo que, na verdade, não é o outro o grande desafio, não é a circunstância o grande desafio, mas eu próprio, na maneira em que lido com eles, eu serei escravo, refém do proceder de terceiros, das circunstâncias que podem mudar inesperadamente. Mas na medida em que eu vou percebendo e fazendo o trabalho de renovar-me para superar esse grande desafio, esse que é o maior dos desafios, então eu vou criando elementos de manter a minha estabilidade, o meu equilíbrio, a minha confiança, a minha serenidade, apesar do procedimento de terceiros, seja uma calúnia, uma ofensa, uma ingratidão, apesar das circunstâncias, seja um revés, seja uma enfermidade, seja uma dor de qualquer espécie. Eu vou realmente ganhando mais liberdade. É isso que Jesus quer dizer também quando no Evangelho nos diz que ao conhecer a verdade, encontraríamos também a liberdade. Porque quanto mais conhecemos a verdade acerca de nós, a verdade fundamental de que o grande desafio somos nós mesmos, mais livres vamos nos tornando na medida em que nos renovamos com Cristo. Porque a partir dessa compreensão a que chegamos aqui, percebemos que não há outro caminho de superação dos demais desafios senão aquele caminho que passe por olhar para nós mesmos, identificando esse grande desafio da nossa transformação à luz do Evangelho. É por isso que nós vemos algumas frases na literatura espírita que eu acho muito interessante. Aqui fiz um pequeno colar de pérolas, né, com frases muito similares que nos apontam para uma mesma conclusão. Me recordo de uma obra da nossa querida benfeitora Meimei, que está no livro Cartas do Coração, lá no capítulo 67, né, uma mensagem que ela nos traz, em que ela nos dirá, falando de Jesus, da sua mensagem, da sua exemplificação, ela nos dirá que Jesus, ele é um celestial desafio à nossa alma. Por quê? A maneira como Jesus opera diante das circunstâncias da vida é ainda, em muitos aspectos, muito diversa da maneira pela qual nós operamos. Ele é o referencial. E é justamente por estarmos ainda tão distanciados dele, em termos de determinados valores que precisamos cultivar, que tanto sofremos. Que os obstáculos nos alcançam, né, os desafios com tanto peso, com tanta carga. Mas na medida em que aceitamos o desafio de nos transformarmos à luz do que ele nos ensinou e exemplificou, vamos encontrando fardos mais leves, jugos mais suaves, como ele mesmo nos prometeu. Não que a caminhada com ele seja isenta de lutas, do bom combate, dos mesmos desafios, mas é que agora esses desafios estarão redimensionados, não serão mais tão gigantescos, porque eu estarei agora com o foco naquele que é o maior de todos, eu mesmo, e a minha necessidade de renovação com Jesus. Da mesma maneira, o benfeitor Cláudio, no primeiro capítulo do livro Ave Cristo, no discurso que ele faz lá no mundo espiritual, né, o Quinto Varro, que é um dos personagens principais da obra,
estava lá presente e participou, e depois conversa com Cláudio, que era um amigo espiritual, Cláudio dirá nesse discurso que o mestre crucificado é divino desafio. Porque enquanto os conquistadores do mundo triunfam por meio do poder, das armas, da tirania, da violência, com as suas púrpuras, com aquilo que faz brilhar aos olhos, encanta os sentidos, mas ilude muitas vezes a nós mesmos, enquanto esses indivíduos têm vencido dessa maneira, Jesus triunfou e seguirá triunfando pelo sacrifício. Enquanto eles, os triunfadores do mundo, reinavam sobre corpos, sobre objetos, Jesus reina sobre a alma indestrutível. E por isso o seu reinado é imperecível. Então, o seu modo de operar é muito distinto ainda do nosso. E é por isso que o Evangelho nos surge como esse divino desafio, esse celestial desafio, como nos disse também a Meimei, porque ele nos propõe, por exemplo, transformarmos adversários em irmãos, transmutarmos o ódio em amor, a treva em luz. Porque Jesus, sendo o rei, desceu ali a condição de servo. Jesus, contando com imensas falanges, não quis ser servido, mas foi ele mesmo servir. Jesus, que era o justo juiz, quando condenado injustamente, não apelou ali ao seu poder e tal, apenas demonstrou o silêncio do perdão, da misericórdia, da caridade. E assim, em tantos outros prismas, ele que poderia nos cegar com a sua luz, apagou-se a fim de nos soerguermos. Mas nós, muitas vezes, ainda operamos de maneira diferente, de maneira inversa. E por isso os desafios, sejam os da convivência, sejam os das vicissitudes, nos parecem tão imensos. Porque é como se nadássemos contra a corrente da lei divina, da lei de progresso. Jesus, com o seu evangelho, convida-nos a fazer uma guinada e alinharmos agora com essas correntes, com essa torrente da lei divina, que será então impulso para que avancemos mais e mais rapidamente. Mais uma vez, uma outra frase muito similar, desta vez no livro Falando à Terra, no capítulo 32, do Espírito Mariano, né, por meio do nosso querido Chico. É um conjunto de várias frases que ele traz ali, bem ao estilo do livro Provérbios, por exemplo. Né? E uma das frases sempre me marcou muito, desde a primeira vez que a li. Ele diz assim, que a palavra do Cristo, no Sermão da Montanha, contém mais desafio do que reconforto. Porque Jesus, no Sermão do Monte, bem como em toda a sua vida, vem nos convidar a voltarmos o olhar para aquele que é o principal desafio. Enquanto dele estivermos desviados, a vida será muitas vezes um imenso fardo. Não faltarão motivos para reclamar, para se revoltar, para desanimar, porque ainda estamos com o olhar desviado do verdadeiro foco. Ainda estamos vivendo fora de nós e não efetuando o mergulho tão necessário para dentro, por meio do qual poderemos, enfim, nos libertar. Ainda estaremos na caverna do eu, do egoísmo, e não saindo a campo para serviço, para a expressão do amor e da abnegação, que poderá de fato nos sublimar. Então Jesus surge para todos nós como grande desafio, porque justamente nos convida a olhar para o desafio que somos nós mesmos, que temos sido até aqui para nós mesmos, multiplicando as nossas dores, permanecendo em caminhos de ilusão, em círculos viciosos, impedindo que avancemos assim com mais presteza na jornada que nos está proposta. Jesus não vem nos mostrar o caminho reto, vem nos auxiliar a encontrar as veredas direitas, como diz o apóstolo Paulo, as retas sendas que precisamos construir, como diz João Batista, para que saiamos dos longos e dolorosos labirintos que temos percorrido até aqui. A partir de tudo isso, então, meus amigos, vamos percebendo que por mais se multipliquem as nuvens sombrias por fora de nós, para o Espírito que já tem construído dentro de si um refúgio de paz, de serenidade e confiança,
Em vão essas nuvens trovejarão, em vão derramarão ali todo o seu peso, toda a sua carga, porque esta casa está sendo construída sobre a rocha. Podem correr os rios, cair as tormentas, as tempestades, pode o vento bater contra esta residência, ela estará sólida, porque construída na fundação do conhecimento de si mesmo, em integração com a lei divina, com a voz da consciência. É isso que explica a fortaleza que os mártires e os primeiros cristãos chegaram a construir. Se perguntássemos a um Pedro, a um Paulo, a uma Madalena, quais foram os maiores desafios que encontraram, certamente não responderiam a perseguição dos judeus, a incompreensão de tantos, as humilhações. Não responderiam isso. Responderiam, sem sombra de dúvidas, o maior desafio que encontrei ao longo da jornada foi eu próprio. Fui eu próprio, no bom combate por vencer-me à luz do Evangelho de Jesus. E assim venceram, triunfaram, conquistaram a si mesmos e, com isso, o direito de comungar mais em plenitude o amor do Cristo, o amor de Deus, o que os fazia assim tão inabaláveis nos momentos das provas mais rudes. Como, por exemplo, o apóstolo Paulo, que tem o seu primeiro grande êxtase quando está preso na cidade de Corinto, e vai levar então as 39 chibatadas. Conta-nos Emmanuel, no livro Paulo Estevão, que naquele momento, tão mergulhado estava ele na conexão com o mais alto, com Cristo, na esperança, na fé, na confiança, que simplesmente se desliga ali do corpo e vivencia o seu primeiro grande êxtase, enquanto o seu corpo recebia as 39 chibatadas. E acrescenta Emmanuel, Paulo ali havia compreendido que havia alcançado a região de paz divina que Deus promete aos seus filhos depois de imensas lutas por vencerem a si mesmos. É isso, meus amigos, o que todos nós buscamos. É isso que todos nós precisamos entender. A magnitude do desafio que somos ainda para nós mesmos. E enquanto não tivermos a devida coragem e humildade para olhar de frente este desafio que temos sido, os outros nos parecerão assim tão difíceis, nos parecerão assim tão pesados. Porque, na medida em que despertamos com Jesus para este processo do nosso burilamento, vamos então encontrando aquilo que ele prometeu aos seus verdadeiros e fiéis discípulos: um jugo suave e um fardo leve, apesar do bom combate e das lutas naturais da vida. Por isso, recorro aqui a mais um texto, desta vez do nosso querido André Luiz, que se encontra no livro Agenda Cristã, no capítulo de número 42. O título é Você Mesmo. E ele nos dirá o seguinte: lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário de sua tarefa, o mais eficiente propagandista de seus ideais, a mais clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça, e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Então, o que ele diz nesta primeira parte é que nós podemos e devemos ser os maiores companheiros de nós mesmos, os maiores auxiliares de nós mesmos. Porque, em verdade, como diz Paulo na sua epístola, quem poderá nos afastar do amor de Deus, do auxílio do mais alto? Este nunca há de nos faltar. Somente nós mesmos é que nos constituímos esses grandes obstáculos que, por vezes, nos apartam da comunhão mais estreita com esse amor. Não são os nossos adversários, não são as circunstâncias, mas sim a maneira pela qual nos portamos diante deles, a revelar ainda os nossos próprios conflitos interiores. Aí ele complementa na segunda parte da mensagem: não se esqueça, igualmente, de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres, a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante da sinfonia do bem que pretende executar, o arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação é você mesmo. Então, por isso ele trabalha
essa ambiguidade. Nós mesmos podemos ser, ao mesmo tempo, os nossos maiores auxiliares, naturalmente, juntamente com Deus, né, e com Jesus, mas também nós mesmos podemos ser os nossos maiores adversários, o nosso maior desafio. E eis aqui o Espiritismo em nossas vidas, abrindo-nos, portanto, uma nova era de compreensão, uma nova perspectiva sobre este, que é um dos mais elementares problemas, né, a serem por nós ouvidos, sobre essa, que é uma das questões mais essenciais sobre a qual, ou sobre as quais nós precisamos meditar. Que o Espiritismo, portanto, possa nos guiar, nos trazer esse discernimento necessário, bem como a fortaleza, a firmeza de vontade, para que saibamos, com humildade e coragem, encarar este, que é o maior de todos os desafios, e com Jesus superar a nós mesmos, enfim, encontrando a luminosa perspectiva que o universo, a criação e o nosso Pai Criador reservam a todos nós, a todos aqueles espíritos que vencem a si mesmos naquela que é a maior de todas as vitórias. E Jesus, portanto, nos abençoe, nos inspire a todos e que sigamos inspirados nele nesta jornada por vencermos esse grande desafio e encontrarmos a paz que daí decorrerá. Muita paz e muita luz a todos. Fiquem com Deus.